Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Depois de um ano de interrupção, vamos retomar agora a atividade de leitura das Sagradas Escrituras, leitura de Bíblias comentadas, leitura de diferentes versões da Sagrada Escritura. Agora, graças a Deus, temos algumas ferramentas aí que possibilitam maior facilidade aí nesse trabalho. Então, debaixo da graça de Deus, vamos compartilhando com você esses textos bíblicos. Então, eu pretendo fazer a leitura do próprio texto, fazer a leitura do comentário que estiver disponível aí na Bíblia de Estudo que nós escolhermos, e com isso enriquecer a sua vida e proporcionar que você tenha acesso direto ao texto de diferentes versões, bem como diferentes ferramentas de estudo das Sagradas Escrituras. Então, muitas das vezes, com pouco tempo, com poucas possibilidades, ficamos um tanto limitados, mas creio eu que estarei disponibilizando para você mais uma ferramenta de aquisição de sabedoria das Sagradas Escrituras, através desses vídeos que você pode então estar visualizando com facilidade e assim estar tendo contato direto com os textos da Sagrada Escritura, do texto sagrado, do texto revelado, da palavra de Deus para mim e para a sua vida, ok? Desta feita estaremos fazendo a leitura na Bíblia de Estudo Almeida. Bíblia de Estudo Almeida, tá certo? Uma Bíblia extraordinária, da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. A versão revista e corrigida, não, perdão, revista atualizada, ok? A versão Almeida Revista e Atualizada. Vamos lá. Aqui temos aqui esses dados, ó, revista atualizada, Sociedade Bíblica do Brasil. Então, essa aqui é a segunda edição. Então, partiremos agora para o próprio texto. Havíamos feito uma leitura em Gênesis capítulo 9 da última vez. Então, agora nós retomaremos esse trabalho debaixo da graça de Deus a partir de Gênesis capítulo 10. Então, faremos a leitura agora de Gênesis capítulo 10 na Bíblia de Estudo Almeida. Bíblia de Estudo Almeida. Texto revista e atualizada. Gênesis capítulo 10 nos diz: descendentes dos filhos de Noé. Descendentes dos filhos de Noé. As referências cruzadas nos indicam aqui 1 de Crônicas 1, 5 a 23. Isso aqui é extraordinário para os estudos, ok? Então você tem essas ferramentas que são importantíssimas aí para que nós possamos estar aperfeiçoando nossos estudos da Sagrada Escritura. Novamente lembrando, vou primeiro proceder à leitura do próprio texto da Sagrada Escritura, depois retomaremos para a leitura dos comentários, das notas de rodapé que aparecem aí, tá? Então, o texto de capítulo 10, versículo 1 de Gênesis, Bíblia Almeida, Bíblia comentada Almeida, nos diz: são estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate, Togarma. Versículo 4. Os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim, Dodamim. 5. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Continuando. Os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, que é o Egito, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabtecá. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor.
Versículo 10. O princípio de seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Daquela terra saiu ele para a Assíria e edificou Nínive, Reobote Ir, Calá. Versículo 12. E entre Nínive e Calá a grande cidade de Rezém. 13. Misraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftuim. 14. A Patrocim, a Casluim, de onde saíram os filisteus, a Captorim. 15. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e a Ete. 16. E os Jebuseus, aos amorreus, aos girgazeus. 17. Aos heveus, aos arqueus, aos sineus. Continuando, versículo 18. Aos arvadeus, aos zemareus, aos ramateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. 19. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim até Laça. 20. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. 21. A Sem, que foi o pai de todos os filhos de Éber, e irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. 22. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Afaxade, Lude e Arã. 23. Os filhos de Arã, Uz, Ru, Geter, Mas. 24. Afaxade gerou Salá, Salá gerou Éber. 25. A Éber nasceram 2 filhos. Um teve o nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joquitã. 26. Joquitã gerou a Almodá, a Salef, a Hazar-Mavé, a Gerá. 27. A Radorão, a Uzal, a Diclá. 28. A Obal, a Abimael, a Sabá. 29. A Ofir, a Avilá, a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã. 30. E habitaram desde Messá, indo para Sefer, montanha do Oriente. 31. Já encerrando a leitura do capítulo 10 com a genealogia dos povos, tá certo? A origem das nações, suas divisões a partir dos três troncos, os 3 filhos de Noé, a partir dos quais a terra foi repovoada. O 31. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio, ok? Vamos retomar agora para o início do capítulo 10 e proceder à leitura dos comentários ou as notas de rodapé. A primeira, a Bíblia comentada de Almeida, editora SBB, para o capítulo 10. Esse comentário diz respeito aos versículos 1 a 32, é um comentário geral de abertura, ok? Neste capítulo, os principais povos conhecidos pelos antigos israelitas aparecem distribuídos em 3 grandes grupos: os descendentes de Jafé, versículos 2 ao 5, de Cã, 6 ao 20, de Sem, 21 ao 31. Cada um desses grupos reúne nações aparentadas entre si por razões históricas ou geográficas. Desse modo, a multidão das nações distribuídas sobre a terra aparece como o cumprimento da bênção de Deus sobre a humanidade que surge depois do dilúvio. Conferir Gênesis 9, 1. O fato de agrupar todos os povos em uma árvore genealógica ressalta a unidade do gênero humano. Fundamental, esse conhecimento, fundamental, importantíssimo. O contraste com essas informações bíblicas trazidas com relação à solidariedade do gênero humano
com origem num só casal, Adão e Eva, e posteriormente, decorrente do cataclisma do dilúvio, advindos de 3 filhos de Noé, e assim novamente preservando o senso de solidariedade. A outra proposta que foge a essa possibilidade, que foge a essa verdade anunciada aqui pela Sagrada Escritura, é o evolucionismo, ok? As teorias evolucionistas que afirmam que as raças surgiram de diferentes seres que evoluíram simultaneamente, mas não solidariamente. Então as pessoas não têm uma solidariedade de origem, assim, elas disputam entre si na chamada outra perspectiva adotada nessa teoria, que é chamado o evolucionismo, como já apontei, e a ideia de luta das espécies, tá certo? Então você tem essa ideia de luta das espécies por meio da qual seleção natural, exatamente a palavra que eu estava buscando, seleção natural. Então a seleção natural é essa luta que há entre as espécies para que as melhores adaptadas superem e aquelas que não se adaptaram bem sejam extintas. Então você tem a extinção de determinadas espécies diferentes a partir da sua não adaptação ao meio e a não desenvolvimento de meios de defesa e de autoafirmação. Então você tem esse tipo de mentalidade para as ideias evolucionistas, que dizem que o homem surgiu aleatoriamente, se desenvolve randomicamente, e assim não há uma inteligência condutora de todo o processo, não há um criador, ok? Então o contraste para isso, tá certo? A outra visão de mundo, a outra cosmovisão, é acerca da criação de Deus. Então tudo que existe por causa de um criador, tudo fala acerca, testifica acerca do criador. O criador constituiu um casal, a partir desse casal vem toda a humanidade. A humanidade é solidária com relação à sua origem, de modo que nós não podemos olhar para povos de diferentes lugares e entender serem eles seres estranhos a nós, porque na verdade todos nós compartilhamos de uma só origem. Somos criaturas de Deus, e quando aceitamos Jesus como Salvador, melhora ainda a nossa situação, porque nos tornamos filhos e filhas de Deus através de Cristo Jesus. Então temos uma solidariedade universal e, mais especificamente, temos uma comunhão entre irmãos, e assim temos responsabilidade de uns para com os outros, e a verdade de Cristo vem à tona para que nós amemos nosso próximo como a nós mesmos, a máxima que sustenta essa humanidade, que faz que essa humanidade não venha imergir no caos. Então essa solidariedade, essa noção de solidariedade universal é fundamental. Toda vez que ela é perdida, você vê desenvolverem-se genocidas. Os genocidas se aproveitam da ideia da suposta afirmação, né, de que as pessoas não são solidárias, que elas não têm nada a ver umas com as outras e que na verdade existem raças superiores. Então esse tipo de ideia alimentou certas ideologias assassinas, genocidas. Em contraste a isso está a Sagrada Escritura, afirmando a solidariedade do gênero humano. Todos nós temos uma mesma origem, ok? Então temos aí esses textos que corroboram, né, com essa ideia e que esclarecem para nós esse posicionamento bíblico com relação à origem desses povos. Desse modo, a multidão das nações distribuídas sobre a terra aparece como o cumprimento da bênção de Deus sobre a humanidade que surge depois do dilúvio. Gênesis 9:1. O fato de agrupar todos os povos em uma árvore genealógica ressalta a unidade do gênero humano e também coloca Israel, o povo escolhido, em relação a toda a humanidade, ok? Então, a partir da perspectiva daqueles que foram usados como instrumento de Deus para constituir toda essa narrativa. Então Israel obviamente vai olhar para toda essa história geral e buscar o seu lugar dentro de tudo isso. Então, vai chegar um momento que especificamente a história tratará acerca da história de Israel, ok? No primeiro momento é uma leitura, uma abordagem muito mais generalizada. Para capítulo 10, versículo 2, o comentário é: os filhos de Jafé. Essa expressão designa os povos situados ao norte,
ao norte e a nordeste do território ocupado pelos semitas. A expressão hebraica filhos de não se refere somente à filiação em sentido estrito, mas também pode designar a filiação a um grupo ou uma categoria. Para 10:2 também, este versículo menciona os cimérios, Gomer, da região do Cáucaso, os lídios, Magog, da Ásia Menor, os medos, Madai, da região montanhosa a noroeste do Irã, os gregos da Jônia, Javã, na costa ocidental da Ásia Menor, e ainda povos que habitavam a região do Mar Negro, Tubal e Meseque, Tirás, provavelmente seja o nome bíblico dos Tirrenos, piratas do Mar Egeu e antepassados dos etruscos. Veja aí, a partir dessa profunda análise que é feita, como essas palavras elas estão relacionadas a nomes mais modernos, né, nomes adotados na atualidade, mas quando feita então o correto entendimento dessa transliteração do hebraico para o português, você consegue a associação correta com os povos que são dos mais antigos dessa região, tá certo? Então você tem aí o descortinar dessa informação fundamental com relação ao surgimento desses importantes povos que constituíram a história da antiguidade, tá certo? É uma janela para o mundo antigo aqui, muito importante. Nós temos contato com esses textos. Capítulo 10, versículo 3, o comentário Askenaz, os citas, que desde a costa do Mar Negro se expandiram para várias regiões da Ásia Menor e do Oriente Próximo. Rifate, povo ainda não identificado, Togarma, a oeste da Armênia. Para 10:4, Elissá, na costa oriental do Chipre, a ilha do Chipre. Tassis, Quitim, a ilha de Chipre e outras ilhas e costas do Mediterrâneo Oriental. Dodamim ou Rodamim, nome que designa os habitantes da ilha de Rhodes, no Mar Egeu. Certas localidades que posteriormente perderam relevância, mas que em algum momento da história foram sociedades-chave para o entendimento, né, do contexto de época. Para o versículo 6 do capítulo 10, os filhos de Cã, os povos situados ao sul da Palestina e do território habitado pelos filhos de Sem. Para versículo 6, Cush, Misraim, Put, Etiópia, Egito e o território da costa africana ao sul do Mar Vermelho. Canaã é mencionado aqui por ter estado muito tempo sob o domínio egípcio. Ver Gênesis 9:18. Para o versículo 7, Seba, ver Salmo 72:10. Avilá, região da Arábia. Sabitá, Ramá, Sabtecá, ao sul da Arábia, em direção ao Iêmen. Dedã, a noroeste da Arábia. Para o versículo 8, desta vez o nome Cush aparece associado às grandes cidades da Mesopotâmia e sobretudo da Assíria, a terra de Nimrod. Miqueias 5:6. Para o versículo 9, da lenda de Nimrod, a única coisa que se conhece é o dito popular preservado nessa passagem. Versículo 10, Calné, lugar não identificado. O texto hebraico também poderia ser traduzido a todas elas na terra de Sinar. O 10, ver Gênesis 11:2. O 11, Nínive foi a capital da Assíria a partir de 705 a.C. Conferir Jonas 1:2, Naum 1-3. Ele cita aqui Nínive como capital da Síria porque aquele que foi usado por Deus como instrumento para constituir essa narrativa, dentro do seu contexto, conhecia a realidade na qual Nínive seria então a capital da Síria. Então essa informação é dada por alguém que está posterior ao relato, tá? Então o relato fala acerca desse período passado, só que ele detém informação de que Nínive viria a ser a capital dessa nação chamada Assíria aqui, ok? Então é por isso que parece um anacronismo, um erro, né, com relação ao estabelecimento do fato dentro do tempo, mas na verdade o que se deve entender é aquele que está sendo usado por Deus para construir a narrativa detém essa informação
de que Nínive viria a ser a capital da Síria. E ele vai então e disponibiliza isso dentro da sua construção textual. Naquele contexto, Nínive ainda estava surgindo, a Síria ainda estava surgindo, Nínive viria a ser ainda a capital da Assíria. Para 13, Ludim, Anamim, Leabim, Naphtuim. É provável que se trate de habitantes da região compreendida entre Jerusalém e as colinas de Gezer. Conferir Josué 10, 33, 12, 12. Cidade que o faraó do Egito deu como dote quando uma das suas filhas se casou com Salomão. É possível que nessa região tenha havido colônias egípcias. Então é possível que sejam populações egípcias que estão estabelecidas nesse lugar, uma vez que o Egito exerceu grande influência sobre essa região de Canaã, o que era muito interessante para eles manter essa influência sobre essa região. Para o versículo 14, Patrocim, ou seja, os habitantes de Patros, no Alto Egito, ao sul de Mênfis. Sobre os filisteus, ver Josué 13:3. Nota também conferir Jeremias 47:4. Nota E. Para o versículo 15, Canaã, ver Gênesis 9:18. Sidom, ver Josué 11:8. Et, o antepassado dos heteus ou hititas, o povo que é mencionado na Bíblia antes de que qualquer ciência, qualquer arquivo histórico, qualquer historiador da antiguidade pudesse afirmar acerca da sua existência. A informação acerca da existência dos hititas foi dada na Bíblia e não nos livros de ciência das academias. Esses autores, esses pesquisadores sábios, eles na verdade duvidavam da existência de um povo chamado hitita, até que depois de escavações em Bogascoy começaram a desenterrar até artefatos, arquivos, palácios, tábuas com cuneiforme e descobriram então a existência desse enorme império que foi chamado Império Hitita, um império gigantesco da antiguidade, cuja origem é relatada aqui na Sagrada Escritura, os filhos de Et, ok? Os hititas. Versículos 16 ao 18. Estes versículos oferecem uma lista dos habitantes de Canaã antes do estabelecimento dos israelitas naquele território. Vê Gênesis 15, 19 a 21. Alguns dos nomes mencionados só aparecem aqui. Para 19, Gerar. Conferir Gênesis 20, verso 1. Gaza, cidade filisteia a sudeste da Palestina. Ver Josué 11, 22. Nota Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim, ao sudeste e sudoeste do Mar Morto. Lassa, lugar não identificado. Alguns lugares, devido a mudanças drásticas que ocorrem na população, na geografia, então há certa dificuldade de identificar alguma dessas nomenclaturas. 21, apesar de ser o primogênito de Noé, Gênesis 5:32, Sem é mencionado por último, para destacar a sua importância. Dessa família vai surgir o povo eleito por Deus para realizar o seu desígnio de salvação para toda a humanidade. Vê Gênesis 11, 10 ao 26, 12, 1, nota A. Para o versículo 21, Éber, provavelmente os antepassados dos hebreus, Gênesis 11, 16. Para 22, Elão, ver Gênesis 14, 1. Assur, conferir Gênesis 10, 11 ao 12. Afaxade, provavelmente os Hurritas da Alta Mesopotâmia, a leste do rio Tigre. Lud, a região da Lídia, na Ásia Menor. Arã, o conjunto das tribos arameias que habitavam a Síria, não a Assíria, sim Síria, às margens do rio Eufrates. Os nomes daqui mencionados só foram dos nomes aqui mencionados, versículo 23, só foi identificado Uz, a pátria de Jó, na fronteira entre Edom e a Arábia. Ok, Jó 1 e 1, para a terra de Uz. Para o versículo 25, como Peleg, significa em hebraico divisão.
Aqui é um jogo de palavras com o verbo repartir. Provavelmente se estabeleça uma divisão entre os semitas do norte, Peleg, e os do sul, Joktan. Então, provavelmente uma divisão entre esses povos, cada um estabelecendo seus domínios de uma forma bastante clara, né? Então, já repartições, divisões entre eles. Versículos 26 ao 30, os nomes dos 13 filhos de Joktan correspondem às tribos ou lugares da Arábia. Ofir, conforme 29, era provavelmente um porto comercial mencionado com frequência no Antigo Testamento. E aqui encerra então a leitura das notas, tá certo? Os estudos que são trazidos aqui na Bíblia Almeida. E na próxima leitura partiremos para o capítulo 11 acerca da Torre de Babel. Tema importantíssimo, tema fundamental, tema que interfere muito no conhecimento que temos acerca da dinâmica do pecado, sua manifestação entre esses povos, uma visão acerca do totalitarismo e da intervenção da soberania divina sobre o governo da história, como Deus governa a história de forma direta, ok? Agradeço então por ter permanecido comigo até aqui, que esse texto venha abençoar e enriquecer poderosamente a sua vida. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Já estamos a mais de 4.210 alunos. Peço para que você também se inscreva no canal, compartilhe, curta o vídeo e que Deus continue te abençoando. Até a próxima leitura, capítulo 11 das Sagradas Escrituras, livro de Gênesis, livro do princípio. Muito obrigado.